Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, um tanto quanto atrasado, mas o que importa é que vocês saibam que todas as terças e todas as quintas a gente está ao vivo aqui no Instagram para falar de um assunto relevante à nossa prática clínica em relação ao diabetes, tá? E hoje a gente vai falar sobre o manejo da função renal nos pacientes com diabetes, né? Qual é a importância de avaliar a função renal dos nossos pacientes? Eu sou Cris Azzolini, sou nutricionista especializada em diabetes e é essencial que os nutricionistas avaliem a função renal dos seus pacientes com diabetes e quanto essa avaliação pode influenciar no plano de tratamento nutricional dos nossos pacientes. Por isso que o tema de hoje da live é a importância do nutricionista avaliar a função renal no paciente com diabetes. A função renal comprometida é uma das complicações mais sérias do diabetes. E a intervenção precoce, ela pode fazer uma diferença muito grande, muito significativa na qualidade de vida dos nossos pacientes com diabetes. Mas primeiro, a gente tem que entender qual a conexão entre o diabetes e a função renal. O diabetes é uma das principais causas da doença renal crônica. Por quê? Porque são os altos níveis de glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia, que vai danificar os vasos sanguíneos, principalmente o glomérulo, tá? Levando uma diminuição na capacidade de filtração e levando esse paciente a uma insuficiência renal crônica se não tratada e não detectada, né? Principalmente isso. Além disso, gente, a gente tem outra causa. Os pacientes com diabetes, principalmente os pacientes com diabetes tipo 2, normalmente eles são hipertensos. E a hipertensão arterial, ela é um fator de risco para a doença renal. Por quê? Porque a pressão arterial alta, ela elevada, ela causa um estresse nos vasos sanguíneos, levando a um estreitamento, endurecimento das artérias renais. E aí isso vai reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, que vai comprometer toda a função renal. Aliás, a hipertensão arterial, ela faz um dano renal por vários mecanismos. Ela também pode danificar o glomérulo, assim como a hiperglicemia, que são as unidades filtrantes do rim, né? Por isso que é importante a gente reconhecer precocemente a doença renal para fazer a gestão adequada, para prevenir ou para retardar, né? Principalmente a doença renal crônica nos pacientes com diabetes. Então, quando você monitora a função renal, você consegue ajustar o plano alimentar. E aí a gente pode melhorar os resultados clínicos e também a qualidade de vida desses pacientes e travar esse curso da doença, da insuficiência renal. Então, gente, um grande desafio que eu entendo é a necessidade que a gente precisa ter de saber interpretar os exames laboratoriais e principalmente pedir e interpretar, né? Primeiro a gente tem que saber pedir o que eu peço para avaliar adequadamente a função renal e aí interpretar esses exames, porque é através deles que você vai ajustar as recomendações dietéticas de acordo com o estado renal do nosso paciente, tá? Então, o primeiro passo é solicitar, incluir, né, os exames regulares da função renal na sua anamnese, não esquecendo da creatinina, a taxa de filtração glomerular, que é super importante, e a microalbuminúria. A microalbuminúria, ela pega o início, sempre a doença renal de forma precoce.
ela é mais precoce, a gente pega precocemente a doença renal através da microalbuminúria e não tanto da creatinina. Por quê? Porque a creatinina é um marcador que vai aparecer aparecer alto se o dano já estiver acontecendo. E a microalbuminúria não. A microalbuminúria a gente pega isso de forma muito precoce, tá? Então, a gente precisa recomendar esses pacientes fazer os exames como parte do nosso atendimento e do nosso acompanhamento desses pacientes com diabetes. Porque detectar qualquer alteração precoce na função renal faz com que a gente tome medidas corretivas para evitar o curso, né? A insuficiência renal crônica. E interpretar os resultados, né, gente? Entender, interpretar corretamente os resultados dos exames da função renal para identificar os problemas o quanto antes. É isso que a gente precisa. E pensar que assim, você pode usar os valores de referência para identificar os níveis de creatinina elevados, a taxa de filtração glomerular e a presença precoce da microalbuminúria. Porém, sempre tenham anotado no seu prontuário os exames anteriores do seu paciente, para você comparar ele com ele mesmo, né? Para você ver se essa creatinina vem subindo ou não, se a microalbuminúria vem subindo ou não. É importante, quando a gente avalia um exame bioquímico, comparar o paciente com o paciente mesmo. Não adianta só olhar lá se os valores de referência estão alterados, porque podem não estar alterados, mas existir, né, um dano renal em curso e você não consegue perceber porque você não consegue comparar o seu paciente com ele mesmo. Por isso que a anotação em prontuário dos exames anteriores é fundamental. Porque é através deles que você vai olhar os exames do paciente que ele trouxe os exames para você, os novos, e você vai comparar com os antigos. Se tiver uma progressão, ainda que dentro do valor da referência, a gente já tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Adaptar o planejamento alimentar, ajustar com base no que a gente está vendo no exame. Tá? Principalmente conversando com o paciente sobre a alta ingestão de proteína, a alta ingestão de sódios, do próprio potássio, do fósforo, né? Contraindicar qualquer tipo de alimento empacotado, ultraprocessado, que são os alimentos que têm mais sódio, até porque esses pacientes frequentemente têm também uma hipertensão arterial, né? Então, muitas vezes, reduzir a ingestão de proteína, não reduzir a ponto de colocar ele dentro de uma dieta para insuficiência renal, não. Mas reduzir o volume de proteína que ele come, que ele já come no dia a dia. Se a gente já diminuir o que ele já come, a gente já está tratando, já está fazendo algo por esse paciente. Por que não colocar ele no protocolo de proteína por quilo de peso para doença renal? Porque ele não tem ainda. Ele tem uma doença que pode ser que esteja em curso quando você compara ele com ele mesmo, mas o que a gente precisa é diminuir o que ele já ingere, tá? E com isso diminuir as outras coisas que vêm junto com isso, que é o excesso de sal, o excesso de potássio, enfim, tá? Então, reduz a ingesta do paciente para diminuir a carga renal e a progressão da doença. Outra coisa importante é o monitoramento contínuo. Acompanhar os exames regularmente da função renal desses pacientes e ajustar as recomendações dietéticas conforme necessário. Porém, não esqueçam que não é só monitorar a função renal, é monitorar também
a glicemia. Fazer a monitorização glicêmica é fundamental, porque a hiperglicemia é a maior causa da doença renal crônica. O paciente precisa estar controlado para que a gente trate a doença renal. Então, tem que fazer a monitorização glicêmica, sim, também para esses pacientes com diabetes. E sempre, gente, trabalhar com o nosso paciente fazendo educação em diabetes, mantendo uma comunicação clara, porque não é só o tratamento da hiperglicemia, mas se o paciente tem uma doença renal em curso, nós precisamos ensinar os nossos pacientes a relação entre o diabetes e a função renal e qual a importância de seguir as recomendações nutricionais para proteger a função renal, né? Então, no momento da consulta, forneça materiais educativos, faça, pode ser lúdico, na forma de desenho, pode ser escrevendo, pode ser você do lado do paciente, trabalhando e ensinando por que determinados alimentos podem piorar a função renal, por que a hiperglicemia pode piorar a função renal. Quando a gente educa o paciente e a pessoa tem consciência, ela vai aderir, ela vai fazer as recomendações que ela sabe que é melhor para ela, né? Então a gente dessa forma faz o paciente ter mais adesão ao tratamento nutricional. E um passo que eu acho que o primeiro passo que você pode começar é sempre que, agora que você já sabe que a hipertensão arterial, ela também é um fator de risco para doença renal. Todas as vezes que o paciente vier consultar, né, dependendo do intervalo de tempo, entre um retorno e outro, né, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, avaliar a função renal é fundamental, tá? Sempre se tiver que optar por um exame para avaliar, optem pela microalbuminúria, tá? Além da creatinina, porque a microalbuminúria pega a doença renal precocemente, tá? Use esses resultados para mostrar para o paciente, tá? O que está acontecendo. O resultado, mostra o resultado anterior com o resultado atual e mostre para ele, ó, tá vendo aqui a gente tinha tanto e aqui agora está tanto. Precisamos tomar medidas corretivas para a gente travar isso daqui, né? Deus me livre a gente ter uma insuficiência renal no futuro. Então, é travar aqui, né? Então, gente, para concluir a nossa live de hoje, eu espero que essas informações que foram compartilhadas com vocês tenham sido relevantes para a prática clínica de vocês, para vocês entenderem melhor a importância de avaliar a função renal nos pacientes com diabetes e aplicar essas estratégias na sua prática clínica, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live.